A paz do Senhor Jesus, eu quero trazer uma reflexão sobre oração e eu separei um episódio aqui que está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 18, verso 1, que diz bem assim: Disse-lhe Jesus também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha que é interessante, para entender esse contexto dessa parábola, por que Jesus ele contou. Lá no capítulo 17, versículo 20 em diante, Jesus está trazendo uma mensagem escatológica falando sobre a vinda dele. E ele conta essa parábola para ilustrar e para trazer um entendimento às pessoas. E baseado nessa parábola, eu quero trazer uma reflexão sobre a questão da oração. Até porque Jesus, ele não coloca uma oração no sentido opcional. Jesus não coloca a oração no sentido de quando eu tiver afim, ou baseado no meu sentimento, sentir vontade de orar. Não, verso 1, o dever de orar. Então, para todo cristão, a oração ela é um dever, ela é um mandamento. E olha que interessante, ele traz uma viúva e ele traz também um juiz iníquo, aonde ele não respeita os homens, aonde ele não teme a Deus, e pela perseverança da viúva, o juiz, ele vai atender e vai julgar a causa. Essa parábola aqui, não, o epicentro dessa parábola não é sobre o julgamento da causa, mas o epicentro dessa parábola está no versículo 8, aonde vai dizer bem assim, as palavras de Jesus: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lembra? No capítulo 17, versículo 20, a mensagem é escatológica, falando sobre a vinda dele. Aí ele fala sobre o dever de orar e sobre nunca desfalecer. Eu sei que a gente enfrenta várias lutas, situações, problemas que nós encontramos, mas Jesus ele traz esse ensinamento, que devemos perseverar. E a perseverança na oração, ela está ligada à nossa fé. Quando ele vier, está escrito no versículo 8, parte C, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando ele vier, será que ele vai nos encontrar orando ou reclamando? Eu separei alguns episódios que eu vou contar sobre resultados da oração, que move também questões de milagres. A gente vê isso em Atos capítulo 12, né? Então, e outras passagens. Então a gente tem uma ideia de que oração não é opcional. A oração é um dever. E nessa reflexão você vai entender que a ordem de Jesus para a sua vida e para a minha vida é que possamos, a cada dia, temos um dever de orar sempre. E a ordem ainda continua. Qual é, Leandro? Nunca desfalecer. Eu gosto da palavra de Paulo aos Romanos quando ele fala: quer vivemos, quer morremos, vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor. E ele continua: a Ele pertencemos. Então, que possamos perseverar, que possamos continuar. Nessa reflexão você vai entender que Jesus está exigindo, cobrando sobre o dever de orar e orar sempre. Receba essa palavra em nome de Jesus.